acertando um pouco aqui. É uma live meio mal, né, avisada. Espero que esteja com áudio, tá? Mas é urgente. O Carlos Bolsonaro acabou de fazer uma declaração falando aqui, ó, que perguntando se o presidente da República em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais. O declarante respondeu que o presidente nunca lhe pediu, até porque o declarante ou o diretor Valeixo jamais violariam. Eu acho que o que eles estão falando, a maior... Me diz aí se tá com áudio, por favor. Tá com áudio? Responde aí nos comentários. Tá com áudio? Tá com áudio ou não? Responde aí, rapidinho. Tá? Manda um ok. Eu vou continuar aqui. A gente teve hoje aí a declaração, né, do Moro, do Sérgio Moro, sobre o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Na declaração, eu acho que o que a CNN tá pegando, CNN Brasil, para quem quiser ver, eu tô vendo justamente por ela, essa questão de que o Sérgio Moro conta que o presidente Jair Messias Bolsonaro teria mandado, né, teria falado que ele tinha vários lugares ali, várias superintendências, e a superintendência que ele preferia, que ele ia querer, é a do Rio de Janeiro. Justamente a que hoje foi solicitado pelo Bolsonaro como o diretor da PF, né? Então, já que entrou, eu vou fazer aqui uma análise rápida, é uma coisa sobre o meu livro, tem a ver com o meu livro, e é interessante a gente prestar atenção, é um tema bem... na verdade, nem tanto, mas hoje em dia é um tema que as pessoas pegam para análise. Eu acho que é muito importante a gente perceber que as análises feitas por Gilberto Freire, Nina Rodrigues, eu acho que é legal começar, eu acho que o Nina Rodrigues é legal a gente começar falando quem foi Nina Rodrigues. Nina Rodrigues era um médico sanitarista que possibilitou, que tinha umas ideias um pouco da época, né, um pouco racistas da época, e ele pensou exatamente na ideia das três raças. O que é essa questão das três raças? As três raças, o mito, que a gente chama hoje de o mito das três raças, ou a lenda das três raças, porque hoje em dia o Nina Rodrigues pensou nisso como uma ideia mesmo da identidade nacional. Só que, o que aconteceu? Percebemos que essa visão era um pouquinho racista, né? Um pouquinho atrasada. Então eu vou começar falando exatamente dessa visão do Nina Rodrigues que começou. Eu acho que o Rodrigo da Mata dá uma boa explicação sobre isso, falando que o que é unir. O Brasil, ele é uma miscigenação, é uma ideia muito da época mesmo, né? Você pensar que é uma miscigenação, então tem o Brasil é totalmente miscigenado, então você não tem briga. Então é exatamente isso, é pensar, você tem a união de três raças, a raça como é que é o nome? A branca, que seriam não só os portugueses, mas também os descendentes de portugueses e tudo mais. Teriam os indígenas, que no Brasil estariam um pouco menos aparentes, seriam uma população menor do que o resto da América Latina, que não teria tanta influência cultural
abrangente quanto os negros, por exemplo. E os negros, que são os outros, o mito das três raças tem esses, seriam um tripé, né? Nós diríamos um tripé da cultura brasileira. Ou seja, isso, na visão Nina Rodrigues e na visão da Mata que ele mostra, é muito bonito, né? Você pensar que o Brasil é uma unificação de três raças e que essas três raças se interagem maravilhosamente. Pois é, isso a gente começou a perceber que não é real. Por quê? O que acontece? É interessante a gente pensar que Getúlio Vargas, acho que no seu primeiro mandato, tornou o carnaval, eu acho que o carnaval é o melhor exemplo que tem, tornou o carnaval um exemplo nacional brasileiro. Ou seja, uma questão cultural que era principalmente uma questão católica, certo? O carnaval é uma celebração católica, só que no Brasil ela tem muita influência africana, da África. Ou seja, dos negros brasileiros, daqueles que eram escravizados. Então, o que se fez? Se subtraiu a cultura negra e se disse, nós somos brasileiros, então o carnaval é brasileiro. Ou seja, tudo aquilo, por exemplo, nós temos, é mais comum no Nordeste, mas nós temos aqui no Brasil uma cultura de afogar o santo, quando o santo não faz o que a gente pede. Essa é relacionada ao candomblé, a religiões africanas. E a gente diz que é uma questão católica nacional. E então o que acontece? O mito das três raças é um tripé ou é um por cima? Né? Então o que é o mito das três raças? Em sua essência, autores como Djamila Ribeiro, o próprio Rodrigo da Mata, o Horaci Nogueira, mostram que esses autores, Gilberto Freire e o Nina Rodrigues, acabam fazendo uma explicação intelectual à superioridade branca. Ou seja, a democracia racial. O que é a democracia racial? Pois é, a democracia racial é como se fosse a branquitude. Em se pensando em total na América Latina e na América, a questão racial na América Latina, questão entre negros e brancos, a branquitude seria o mais comum não, o mais característico da nossa identidade. Só que, o que acontece nesse sentido? A branquitude no Brasil é diferente. Por quê? A branquitude nos Estados Unidos, por exemplo, ela trouxe uma segregação racial. Ou seja, o negro era impedido de entrar em bares, universidades, e questão de, se ele entrasse, podia morrer. Então, a segregação racial é exatamente isso. Essa superioridade, essa branquitude elevada. No Brasil, vamos ao Brasil de novo, com a criação do mito das três raças, que é, como a gente percebeu, uma questão de pacificar aquele negro, de pacificar a superioridade branca. É uma tentativa intelectual de minimizar uma briga racial. Eles trouxeram aí a democracia racial. O que é a democracia racial? É exatamente isso. Vou dizer, não existe racismo no Brasil. É exatamente dizer, não, o brasileiro é pacífico. Só tem racismo como disse o novo presidente aí do Palmares. Só existe racismo. Seria uma falsa. Na verdade, seria uma camuflagem, né? É uma camuflagem
para esconder as questões raciais. Como, por exemplo, você camuflando as lutas raciais brasileiras, você, é, você constata a superioridade branca. Então não é. Acho que chamar de falsa igualdade seria um pouco. Acho que seria mais dizer que é mesmo uma questão de superioridade, é uma questão de afirmação da superioridade branca. É uma é uma afirmação. A pessoa, a elite e a política afirmavam, não dando direitos a essas pessoas. Então aí a classe intelectual, que aí eu trago Angel Rama, um intelectual uruguaio, de que a cidade letrada seriam exatamente os intelectuais que justificam as questões, as superioridades da elite de uma forma. Eu acho que um autor bacana, para quem está ouvindo aí, um autor bacana sobre isso, da história do Brasil, é legal ler o Gessé de Souza, a tolice da inteligência brasileira, que é exatamente isso que ele mostra, de como que a inteligência brasileira, desde os primeiros intelectuais até os dias de hoje, como eles criaram até o Fernando Henrique Cardoso, na verdade, daí para frente, daí para trás, né? Como eles tentam explicar o Brasil numa visão extremamente elitista, numa visão da classe política. E a gente está se distanciando disso. É isso que o Gessé de Souza mostra nesse livro. É bem bacana também aí, para essa questão de pensar essa falsa igualdade que falou aí. Então vamos para a democracia racial, certo? A democracia racial é basicamente aquela ideia de pacifismo, né? A gente fala, a escravidão no Brasil não foi nada. Claro, a gente não teve segregação racial como nos Estados Unidos. O negro pode entrar, mas a gente é racista tanto quanto, né? Então aí, vamos para a pergunta que é importante. O que é a identidade brasileira? Falar de identidade é uma coisa... muita gente sabe que o meu projeto de mestrado é exatamente sobre identidade. Identidade é uma coisa que tem vários ramos, né? Ela não é definida, ela não tem uma definição total. Então eu diria que a identidade brasileira, nesse sentido, pensando nesse mito das três raças, pensando em tudo isso, para chegar à identidade brasileira, eu acredito que seriam exatamente essas tentativas mal acabadas de tentar formar uma identidade. Essa é a identidade brasileira. Que a gente vê em músicas, em literatura, a gente vê tudo isso. Tem o Guimarães Rosa, que mostra em suas obras exatamente essa questão da tentativa, daquela tentativa de identidade, né? A gente vê também um livro que eu li na faculdade, que é Sargento de Milícias, que também é essa questão de tentar ter uma identidade, de buscar essa identidade, de como que a música, a literatura e tudo isso brasileira é uma tentativa de mostrar, de querer ter uma identidade, de como que os intelectuais, essa classe, né, que a gente pode chamar de uma classe intelectual, tenta a todo momento, né, criar aí uma identidade. E a identidade ela é maleável, então ela muda. Antes a gente pensava na identidade racial, na identidade brasileira, como o mito das três raças. Hoje a gente já se distanciou dessa visão e chama ela de racista, de segregadora, e tudo mais. Então é exatamente isso. Ela está em constante mudança. E não é só os intelectuais que estão tentando fazer isso. São também os escritores, os músicos. Eu acho que colocar isso, de que
Porque a identidade brasileira, ela se transforma com o passar, né? Com essas discussões, eu acho que é importante. Eu estou tentando pensar aqui um autor que é legal para a gente pensar a identidade brasileira. Eu acho que um autor legal para pensar a identidade é o Stuart Hall. Isso não tem dúvida. Só que para pensar a identidade no Brasil, eu acho que é interessante. Ah, sim, o Renato Ortiz é muito interessante, porque ele diz exatamente isso da identidade brasileira, de como a questão racial está alinhada à questão nacional, né? Que foi o que eu estou falando desde o começo aqui, de como a questão racial no Brasil é alinhada à questão nacional, de como a nossa nacionalidade está atrelada à raça, questão racial, a luta racial, né? O racismo, né? Eu acho que acabou, ia falar do Moro, acabou se tornando aqui uma... Mas é isso, eu acho que a identidade, a gente nunca vai ter uma questão de é isso concretamente, a gente vai chegar e falar, não, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, e se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Eu acho que tem um livro para pensar, assim, acho que questão de identidade ela não fala muito, mas tá certo. Ai, gente. Acho que eu falei alguns autores aí que são bacanas. Acho que o Renato o Renato Ortiz é muito importante para pensar. É a obra dele, Nacionalismo Brasileiro, alguma coisa assim. É bom, é legal, vai ajudar bastante. É isso. Acho que eu queria falar do depoimento, né, do Moro. Eu acho que é uma a casa caiu, né? Basicamente. Quero deixar aí que a casa caiu desse governo totalmente e que as questões agora, né, que vão vir, o presidente não tem o que dizer. Ele está falando agora, mas não tem como se defender de alguém que conhece ele, trabalhou com ele há 2 anos e tá dando declarações que a gente está vendo que são declarações de intenções que ele tinha, e que ele tem, e que ele fez, né? Então, sim. Então, é exatamente isso. E já que eu estava falando de democracia racial, racismo e tudo mais, já fiquem atentos aí que eu estou publicando pela editora Cotter. Valeu. Um abraço aí. Pela editora Cotter e com o selo da CLAEC, que agora eu sou associado, colaborador desse Centro de Estudos Latino-Americanos, um livro sobre racismo, exatamente sobre racismo, mas que expõe a relação racial e a forma que as pessoas devem agir para poder mudar essa estrutura racista que nós temos aqui no nosso país. Então, é um livro que eu estou ainda aí em publicação, ainda está aí. Estou indo atrás de financiamento ainda. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo já faz algum tempo pedindo apoio financeiro para a publicação desse livro. E eu vou ouvir agora, posso ouvir aqui ao vivo, inclusive tinha peças, declaração do presidente. Relatórios parciais de coisas que eu passava para ele. Entregar para a Globo isso é isso é um crime federal. Talvez em curso da Lei de Segurança Nacional. E pode ver que eu confiava nele. Eu passava extrato de informações com chefe de Estado e com inteligência de fora do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a Globo bateu muito. Só tem um ainda.
que eu passei para ele do antagonista. Triste. Que a Polícia Federal... Eu acho que quem quiser ver o que eu discuti até agora, eu vou publicar e também eu vou deixar no YouTube. Então é só entrar lá que vai estar lá essa minha discussão, esse meu, se tiver dúvidas. Ah, bom saber que é você. Agora o pessoal que está mexendo na minha live, eu vou ter que desligar a live. Eu quero mostrar uma prova para vocês. Ih, ele vai mostrar uma prova, presidente. Vamos ver. De mim também, quando eu falei que isso era fofoca. Então eu vou comprovar para vocês. Eu espero ver no Jornal Nacional hoje à noite. Pelo jeito vai gostar desse livro, né? Vai querer ver depois. Hoje eu pedi ajuda para... Hoje eu mandei e-mail para Fundação SM e para uma fundação lá de Curitiba. Mas como lamentavelmente, o senhor Sérgio Moro mostrou o telefone dele, eu vou mostrar uma parte apenas. O pessoal está vendo aqui, Ministro Moro. Tá? Eu vou baixar aqui, tá? Isso daqui, o que será que aconteceu? Isso aqui foi mostrado nas televisões. Polícia Federal, na cola. Estamos ao vivo. Deputados bolsonaristas. Ah, não. O link do antagonista, tá ok? Embaixo, eu escrevi para ele. Tá. Mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o senhor Sérgio Moro. Olha o nome do grupo, Ministro Moro Novo. Dia anterior. Presta atenção, dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. Dá o quê? Eu mandei pra ele. Em branco ele mandou pra mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca. Porque ele tem informações privilegiadas. Obrigado. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum. E nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso. Claro! Não existe só conversa por WhatsApp. Meu Deus. Eu acho que ele tá se queimando muito mais usando o celular e mostrando. Só vou rebater esse item. Tá se queimando muito mais. Eu espero. Não, eles vão mostrar. Tem TV que vai mostrar aqui. Eu não. Pegou legal aqui? Fiz nada. Pegou aqui o Sérgio Moro dizendo que isso é fofoca? O link do antagonista? PF. Link do antagonista, não. Na cola você tá sempre na cola de bandidos, né? No encalço. Ele devia ficar quieto. Eu acho que é exatamente aquela história. Quieto é um poeta. Às vezes o melhor jeito é ficar quieto. Não vou acusar de ele estar passando informações para o antagonista o tempo todo. Passar para a Globo. Para a Globo você quer passar. Então tá ok? Ele passa para quem ele quiser. A informação é dele. Posso tirar o telefone daqui ou não? Essa é a prova mais forte até o momento contra a minha pessoa. Ele disse que é fofoca. Aqui não foi eu que disse isso aí. Então é sinal que ele teve acesso ao processo. Não fui eu que disse isso aí. E disse que era fofoca. Agora, no dia seguinte, ele já começa a mudar de figura. Tá? Quando eu falo o motivo de mandar embora. Também. Pessoal, eu quero ler as 10 páginas com atenção. Quem deve me defender deve ser a Advocacia Geral da União. Vamos ter aí dia 8 ou 9 um protesto virtual contra o Bolsonaro. Fiquem atentos aí. Eu acho que... Espero ter ajudado também aí, né, nas questões de identidade. Tem muito o que falar também da identidade brasileira. Eu acho que eu tive um semestre falando disso e mesmo assim nem chegou perto. O Sérgio Moro bate o tempo todo que eu queria trocar eu acho que ainda atual superintendente do Rio de Janeiro. Assumiu no dia de ontem o novo superintendente, o senhor Alexandre. E o senhor Alexandre tem independência. De nada. Eu nomeio de acordo com a lei. Eu nomeio ministros
E um cargo como esse, o do diretor-geral da Polícia Federal, ele convidou o superintendente do Rio de Janeiro para ser executivo aqui em Brasília. Ele vai ser o 02 do Ministério da Polícia Federal. Como é que pode? Eu tendo restrições ao superintendente do Rio, me acusam de eu ter colocado um deputado agora um policial federal, amigo do Ramagem, eu posso interferir, né? Estou mandando, agora mudou a PF, segundo a imprensa. E ele pega... A imprensa está errada. Para ser o 02, tá vendo como não tem cabimento essas narrativas, não só do Sérgio Moro, tem como parte da imprensa que o tempo todo força a barra, como quisesse ter acesso a relatórios de inquérito. E digo mais, nem eu, nem meus filhos respondem qualquer processo junto à Polícia Federal. Ou melhor dizendo... Então, porque estão respondendo pela PF, pela STF. Claro que não responde pela Polícia Federal. Estão em curso, estão sendo investigados pela Polícia Federal. O tempo todo que eu quero interferir para proteger filho. Eles não estão sendo investigados. Isso é muito fácil saber. Isso não é ter acesso à informação privilegiada, só saber se é inquérito. E se tiver, está escrito se é segredo de justiça ou não. Meu Deus do céu. Zero. É mentira em cima de mentira. Eu lamento uma pessoa como o senhor Sérgio Moro. Por que não pensa antes de falar? Não entendo. Na República do Brasil, caçando aí bandidos corruptos. Digo mais, se o Sérgio Moro, eu estou falando também que eu obstruí, de certa forma, né, a questão da Lava Jato. Pessoal, a questão Jato sofreu um baque porque nós não indicamos ninguém para estatais atendendo partidos políticos. E massacre agora... isso é legal de discutir, né? Ele fala que ele não escolhe as pessoas atendendo a partidos políticos. Só que ele é que é interessante, você fala dele de uma coisa, ele vai lá e fala de outro assunto. Mas eu acho interessante ele falar que ele não tem visão, que ele não coloca pro político, porque ao mesmo tempo ele coloca. Porque você vê, ele tem uma ministra que tem uma visão, que é do lado dos evangélicos. E aí ele tem um outro negócio que é do lado. Então ele tem ali uma troca de favores como na antiga política. Só que, ao mesmo tempo... Voltaria ao Estado e Ministério da Pesca, dada a competência de Jorge Seis Filho. Ele trabalharia até de forma melhor para o Brasil. E a pesca é muito importante para nós. Outro cara que indiquei, eu nem lembro. Talvez a meia dúzia. Agora eu podia indicar 1000. Por que não? Eu sou presidente para indicar ministro. Se eu posso indicar ministro, eu posso indicar segundo, terceiro, quarto escalão? Não posso. Então, parece resposta de criança, meu Deus. Eu lamento uma figura tão importante como foi o senhor Sérgio Moro para nós, tá? Prendendo aí o ex-presidente Lula, em primeira instância, ter esse fim. Eu não quero falar nada de mal. Não foi em segunda? Fez muita coisa boa no governo. Algum juiz aí que entrar... O Lula não foi preso em primeira instância, em segunda instância? Ele falou que foi preso em primeira. Uma criança, pelo menos, às vezes não fala. Eu sou presidente, eu nomeio meus ministros mesmo. O MP, o ministro supremo, né, que é o dono do inquérito, deve me investigar. Bolsonaro só tá se ferrando, meu. Puta merda. Pra dizer que eu talvez tenha cometido um crime. Mais ainda, foi requisitada a fita aí da penúltima reunião de ministros. Certo? Eu cobrei do Serviço de Inteligência da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da BIM, tá? Cobrei da Polícia Federal. Ninguém aí ainda? Relatórios de inteligência. Tô dando uma olhada se eu não recebo alguma notícia. 20 ministros presentes, mais presidentes de bancos, umas 25 pessoas presentes. Eu cobrei de tudo, relatório de inteligência. Para que eu quero relatório de inquérito? Eu não estou interessado em condenar ou absolver quem quer que seja, não é trabalho meu. A minha vida está aí à disposição de todos vocês, como sempre. Não tem nenhuma acusação de corrupção. Nenhuma acusação Talvez de corrupção do governo. possa ser que ele saiba que perdeu já.
Mas é que ele ainda tem bastante defensor, né? Os defensores doentes dele também. Presidência da República e saudei o povo. Não, na minha frente ninguém falou fechar o Congresso. Tá perdendo os estribeiros já. Tinha uns cartazes uns e outros ali que falavam alguma coisa ali, fora isso, fora aquilo, nada além disso. E vocês dizem que eu participei, a imprensa quase toda, que eu participei de uma manifestação antidemocrática. Não vi nada, que o povo na rua com bandeira verde e amarela. No passado, com bandeira vermelha, com foice e martelo, ninguém falava nada. No passado. Agora os gado apareceram aí, ó. Bandeira vermelha, sendo que eu quero deixar isso aí. Tocavam fogo, quebravam bancos. Eu acho que o Idaí eu podia fazer um vídeo sobre essa questão do Idaí, porque eu acho que o Idaí foi uma questão muito forte, né? Acho que ele não, com o Idaí, ele não só mostrou que ele não tá nem, ele na verdade eu acho que tem uma coisa que putz, esqueci o nome dele, falou, que é o Bolsonaro não mudou, né? Ele com o Idaí ele mostrou que ele não mudou, ele é a mesma pessoa de antes, ele é a mesma coisa, né? Ele antes das eleições ele dizia, pra que exumar corpos da ditadura, pra que quem pega osso é cachorro, é exatamente isso. É exatamente essa questão. E daí é exatamente isso. E daí que tá pegando osso? E daí que foi torturado? E daí que o Vladimir Herzog foi torturado? Eu não tô nem aí. E é isso. Depende das pessoas também. Eu acho que... Sobre o Haddad, eu falo, o PT não roubou a Petrobras. Tô mentindo. Se o pessoal que estava em delação premiada devolveu por volta de 2 bilhões de reais, é porque eles roubaram, eles assaltaram. A política dele é diferente da nossa. Sim, e daí ele mostra exatamente que ele é a mesma pessoa. Ele não está preocupado com as vidas das pessoas. Ele como ele não estava preocupado com a vida dos mortos da ditadura, né? A gente tem a Comissão da Verdade que ele nem reconhece a Comissão da Verdade. Então, é a atitude dele, desde o começo. Então não mudou nada. Então, é daí mesmo, é isso, ele é o presidente daí, né, para vidas. Você vê uma declaração da verdade, fez uma presidente não conseguir falar, tem um vídeo dela, ela não consegue falar na hora, e é aplaudida quando termina a comissão, quando tem o relatório da relação da Comissão da Verdade, que tem na internet, quem quiser ver. Exatamente isso. Poxa, meu Deus do céu. Político é importante, como conheço alguns conhecidos, que ficam preocupados com igual apelido. O cara que se irrita com apelido tá ferrado, pô. Eu, quando era moleque, tinha cara de apelido. Era Parmito, era invertido. Agora ele tá falando de bullying. Olha só. E nunca dei bola pra isso. O que o pessoal da imprensa, o que se busca agindo dessa Bem, eu vou... Depois faço um texto sobre isso aqui no Insta. Vou continuar vendo a declaração aqui do Bolsonaro e vou desligar essa live. Agradeço a todos que entraram. Essa live vai estar... Se não fosse a minha sociais, imagina se vocês, vou imaginar. Tá dormindo o dia inteiro essa latinha agora. O frio é foda. É isso aí. Vai estar lá. Vou desligar aqui a live. Certo? Depois a gente conversa mais sobre isso aí. Abraço. Leva quantos meses?